eles praticamente nascem usando e assim ficam durante um longo tempo. Eu ainda não passei por essa fase, mas já estou quase lá e imagino como deve ser barra tirar a fralda das crianças. O tema de hoje no quadro Quando Será foi sugerido por vários telespectadores, então vamos lá descobrir juntos a hora de desfraldar a molecada. Olha, ela é parceira para todas as horas. Tá junto, muito junto, grudada mesmo nas crianças. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Quando bate aquela vontade de fazer xixi, que nessa idade eles ainda não sabem segurar, eis que a fralda entra em cena, sem contar que com elas eles ficam mais fofos. Mas usar esse negócio aí deve ter um lado ruim para essas miniaturas de gente. Calor, coça. Se você já ouviu algo parecido em casa, sinal de alerta. O cocô, o xixi começa a ser um incômodo para ela. Ela começa a mostrar, dizer a tia que fez, dizer a mamãe que fez. Então, o que a gente vai fazer é começar a antecipar esse processo. Pouco a pouco ela vai avisar com maior antecedência. Os especialistas recomendam que com 2 anos já é a hora de largar as fraldas. Mas se seu filho é mais velho, tem 3 anos, e você percebe que ele ainda não está preparado para isso, não tem problema não. O ideal é que esse processo aconteça naturalmente e sem traumas. Pedro desfraldou há 1 ano com a ajuda das tias do berçário e sabe de quem mais? Das super cuecas. Porque super, a imagem responde. Com elas, Pedro ganha superpoderes. Olha aqui. E o maior dos poderes é o de dominar a vontade de fazer xixi. Ele controla e faz no banheiro. Abre a tampa. E depois? Faz xixi. Faz xixi. E depois faz o quê? A descarga como é? Dá descarga. As calcinhas de Sofia também são poderosas. Combateram as fraldas e ajudaram Sofia a se segurar na hora do aperto. Quantas calcinhas você tem, Sofia? 1, 2, 3, 4. E elas têm desenho de quê? Da Ariel, Rapunzel, da Cinderela. Ah, e tu usa fralda? Não. A escola contribui nesse aspecto porque são outras crianças sendo professores, educadores, passando. Quando uma desfralda na sala, as demais já despertam interesse para ir ao banheiro. Murilo usava fralda o dia todo, até que apareceram elas, as cuecas com superpoderes. Ele não teve dúvida. Para convencê-lo a tirar a fralda, precisava ter algum atrativo, né? E eu acho que a gente acertou nisso. Foi bem legal porque aí ele via o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Superman, e aí ficava bem mais fácil depois para convencê-lo a usar. Mas para levar o filho ao banheiro, ela teve que enfeitar o vaso. Eu comprei o assento e o piniquinho já muito antes de desfraldar, de tentar desfraldar. Eu disse, eu vou ter em casa porque no momento que eles quiserem, eles vão utilizar. Já o caçula, de 2 anos, ainda não está muito afim de visitar esse cantinho, não. Foi embora. Até chegar no nível de Murilo, Pedro e Sofia, os pais têm que enfrentar xixi na cama e uns acidentes de percurso. Ou melhor, no percurso até o banheiro. Vão acontecer muitos acidentes, a gente tem que ter muita paciência, porque tem dias que vão ser... Mas o importante é que se a gente detectou que a criança está nesse momento, então a gente não pode retardar o processo. Ter paciência, ter tranquilidade, porque é um processo que pode ser rápido para algumas crianças e pode ser um pouco mais lento para outras.
leite. Vamos fazer contato com Larissa Pereira, porque tem mais mamães, papais passando por esse período. Cada caso é um caso, nem sempre a dificuldade é a mesma. Como resolver? Boa tarde. Oi, Bruno, boa tarde para você e a quem nos acompanha agora. Cada caso é um caso sim. Para responder essa sua pergunta, eu estou com a médica pediatra, que é a Kátia Laureano, e estou com o Roberto Dantas, que é pai de 4 filhos. Ele sabe muito bem o que é essa história de cada caso é um caso. Eu vou até começar por ele, viu? Roberto, cada filho teve um processo diferente para desfraldar. Esse, por exemplo, que está num cochilo bom danado, ainda está de fralda, né? Boa tarde. Boa tarde. Rafael, que está dormindo, ele já não usa fralda mais durante o dia. A gente coloca a fraldinha só mesmo para ele dormir, né? E os gêmeos de 4 anos, Vitor e Vinícius, um usa fralda para dormir e o outro já teve o desfralde naturalmente, lógico, com todo o incentivo, né? E a Marina, que tem 8 anos, ela desfraldou também muito cedo. Já quando ela completou 4 anos, ela já dormia sem fralda. A família é muito grande, doutora. Nesse caso, por exemplo, que ele tem gêmeos. Aí um já desfraldou, o outro ainda não. E o que isso ajuda? É esse aqui que está emperrando o processo? Não, assim, a gente vê que é uma família que participa, que vai, já dá a instrução, já tem a experiência. O fato dele ter um irmãozinho menor, um dos gêmeos, isso daí influencia. Então, são vários os fatores socioculturais, fatores de estimulação que a gente vê que tem, mas assim, o fato de ter um irmãozinho mais novo, isso pode influenciar psicologicamente para a demora e é só ter paciência que vai chegar o tempo dele. Vamos mostrar a família toda? Tá sentada no sofá aqui assistindo ao JPB junto com a mãe, né, que tem que ficar cuidando, é muita gente numa casa só. Enquanto isso, doutora, vamos falar um pouquinho da questão da alergia. Rafael teve alergia, né, Roberto? Rafael teve alergia no início, né, a algumas fraldas. E aí a gente fez o teste, a gente foi trocando de marcas diferentes, até chegar numa marca que não causasse tanta alergia. Mesmo assim, ele tendo poucas alergias, com a temperatura quanto mais quente, mesmo assim, ele ainda fica com a pele um pouco manchada. Então, doutora, vamos me explicar que essas descartáveis, elas podem trazer essa alergia, inclusive pode ser diferente de Rafael, para qualquer marca, né? É isso. É o próprio calor, né? A gente vive num clima muito quente, essas fraldas de todo jeito. Você viu a menininha falando? Coça, calor. Então, assim, apareceu alguma irritabilidade, pode até medicar com o que está acostumado, mas o ideal é sempre mostrar ao pediatra, tá? Muitas vezes a lesão é grande, o vermelhidão é grande, precisa até, às vezes, suspender um pouco essas fraldas e usar a fraldinha de pano por um tempo, mas isso depende muito da avaliação do pediatra, tá? E aí vai ter criança que não vai ter jeito, vai ser usar a de paninho mesmo. Geralmente com o tempo essa sensibilização tende a melhorar. Aí pode, depois de um tratamento orientado pelo pediatra, tentar retornar à fralda descartável. E para chegar nesse processo, a gente usa muito hidratante, o lenço umedecido, também pode dar reação, né? A limpeza da criança, o asseio com o lenço umedecido é muito mais prático. Algumas crianças apresentam assim, alguma sensibilidade a mais, aí daí a gente pode usar aquela velha... o uso da gente, o procedimento antigo, que é justamente o algodão com aguinha morna para fazer o asseio. Muito bom, doutor. E para a gente encerrar, não tem problema não. Se tiver, com que idade já tem que pensar no médico para desfraldar essa criança? Geralmente, a partir de 2 anos ou 1 ano e pouco, a gente vai tentar tirar essa fralda de dia. A própria criança ela vai ter o controle esfincteriano e ela vai sentir essa necessidade. O controle noturno pode ser posteriormente e acontece, assim, às vezes, até alguma alteração familiar. Muito obrigada. Paciência. Obrigada também. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Roberto, também, que é um guerreiro com 4 filhos. Bruno, é com você. Eu chego lá também. Já tenho um, vou fazer mais uns. Valeu, Larissa. Obrigado.